Olá, olá, povo do meu condomínio. Mais um Siga-me Cast, mais um programa riquíssimo que sempre vem trazendo dicas, informações e soluções para o mundo condominial, para o nosso universo em que vivemos, complexo, cheio de questões. Mas o Siga-me Cast está aqui para poder trazer e esclarecer cada vez mais informação para você que nos acompanha. E hoje a gente veio abordar um tema muito importante que às vezes é esquecido, mas que tem um significado gigantesco, tanto na questão emocional quanto na questão financeira. As plantas. Você já prestaram atenção nas plantas do seu condomínio? Você já entendeu como está o paisagismo dentro do seu condomínio? A questão dos paisagismos ele é tão importante dentro do condomínio que ele agrega valor em diversas coisas, tanto na questão financeira e imobiliária para o seu condomínio, quanto para a questão da própria decoração do seu condomínio. Isso também gera muitas vezes conflitos. E claro, hoje eu tenho para esclarecer, para discutir, para falar sobre esse assunto, eu tenho duas convidadas que têm assim tem muita propriedade para poder esclarecer e a gente bater um papo sobre esse assunto. Minha primeira convidada, ela é bióloga, paisagista, que atua no mercado há mais de 15 anos e entende tudo sobre paisagismo, em condomínios, em residência, na questão empresarial. Seja muito bem-vinda, Patrícia Macedo. Muito obrigado pela grande possibilidade de estar aqui conosco. E também minha amiga Cristiane França, que é síndica profissional, que atua no mercado há um pouco mais de 13 anos, como gestora financeira, atuando com consultoria empresarial e gestão de recursos. E, é claro, com responsabilidade pelo CRA, né, que é o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, amiga. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui conosco, compartilhando conhecimento e discutindo tudo sobre o universo condominial. Olá, Diego, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, gente, pela possibilidade de estar aqui conosco. E hoje viemos discutir com duas autoridades sobre uma questão simples, mas que tem um papel importantíssimo para o mundo de condomínio. E para a gente dar início, minha amiga Patrícia, qual a importância do paisagismo para dentro do condomínio? Olá, Diego, aqui agradecendo esse convite maravilhoso, muito grata por nos oportunizar trazer informação para seu público, nosso público condominial, e espero poder contribuir hoje aqui ao máximo, tá? Bom, para a gente começar aqui nosso bate-papo falando sobre a importância inicial e não menos importante, o que eu posso falar é a respeito da valorização imobiliária. Hoje, nesse ponto, a gente já traz a informação que o paisagismo ele consegue agregar até uma valorização de até 20% na valorização dos imóveis que têm um paisagismo bem feito, bem definido e bem conservado. Não só a valorização imobiliária em relação a dinheiro É o mesmo, valor agregado do é o bem, valor né? agregado, mas também temos as questões de valorização emocional, de saúde mental, porque você imagina você entrar numa casa, num condomínio, num imóvel qualquer, que tem jardim e que não tem jardim. É diferente. É completamente diferente. É. É a beleza, é o aconchego, é o acolhimento que a planta traz. Isso é uma coisa que é muito natural do ser humano, de qualquer ser vivo, na verdade. Nós somos parte da natureza. Então, hoje nós vivemos em um meio urbano que ele foi construído para nossa comodidade, mas naturalmente falando, da nossa natureza, do nosso DNA, nós pertencemos a ambientes com verde. Então, trazer o jardim para o ambiente urbano nos tranquiliza, nos tira nesse frenesi que a gente vive e são só benefícios, tá? Eu falo sempre que o jardim do condomínio, ele é um jardim de vários donos. É diferente de quando eu vou fazer um paisagismo para uma residência em que a gente lida com um homem, com uma mulher ou com um casal. Então, um pequeno grupo de pessoas que a gente consegue ali, fazer o paisagismo de forma mais rápida, mais funcional, enquanto no condomínio a gente precisa dialogar com os administradores envolvidos e ainda aguardar a liberação daquele serviço diante de toda uma reunião de condomínio. Então, é uma pegada diferente.
Minha amiga, Cristiano, você, como já trabalha há 13 anos no mercado condominial, né, sendo síndica, qual foi assim, o ponto, né, um case de sucesso em relação a paisagismo? Um condomínio em que ele tinha um determinado valor de apartamento e depois de um bom paisagismo ele aumentou a satisfação, qual foi esse ponto em que você identificou como era importante o paisagismo dentro do condomínio? Diego, foi em 2017, já bem antes, inclusive, da pandemia, que foi o boom dessa parte, né, de trazer esse verde para o condomínio. Em um dos condomínios que eu fui síndica, em 2017, eh, ele um condomínio clube, né, então, assim, uma área verde para ser explorada muito grande. E quando foi a necessidade realmente da gente as plantinhas muito murchinha, e aí pessoas que, por exemplo, faziam tratamentos oncológicos lá nesse condomínio, existia devido à área, assim, você não precisava sair para caminhar fora. E aí partiu de uma pessoa que fazia um tratamento oncológico e ela até comentou: "Cris, eu passeio aqui por dentro, mas eu não fico tão feliz. Eu acho que o verde não é verde". E aí foi sabe, a virada de chave para entender a importância do paisagismo dentro do condomínio. E aí do verde ser verde, né, no caminho, naquelas áreas em que os condôminos iriam estar passeando, ter mais acesso, inclusive crianças. E aí, daí por diante, eu comecei a observar e ter uma atenção maior nos outros condomínios que eu assumi também. Então, tornou-se para mim uma virada de chave, uma visão diferente. Saber que todo condomínio, né, como Patrícia bem explicou, faz parte da nossa natureza e a gente precisa dessa natureza para poder a gente se sentir bem, né? É o trajeto que você sai da sua casa, do seu apartamento, né, até o portão de saída. Você, na hora que visualiza aquele espaço verde, aquilo ali já flui, o seu dia já se transforma. É diferente de um condomínio ou de uma casa que de repente não tem contato com verde nenhum. Como Patrícia bem explicou, isso faz parte da nossa natureza. Há essa necessidade emocional, né, dessa ligação. E depois desse tratamento, depois desse cuidado com o paisagismo, você identificou que esse bem valorizou bastante? Com certeza, com certeza. E houve uma subida, Patrícia falou dos 20%, mas assim, eu vou dizer em reais. Por exemplo, uma unidade que foi vendida no 12º andar, que antes Antes dessa de ter o de paisagismo? dessa revitalização do verde, a unidade ela estava sendo avaliada em 370.000. Sim. Depois que a área verde foi toda refeita, as próprias imobiliárias, ela começava essa apresentação do apartamento por todo o jardim, por toda a área do condomínio. Essa unidade passou a ser vendida a 410.000. Tá vendo aí, ó. Então assim, R$ 40.000 é muito notório. e é o chama, né, eles usavam essa área verde, como a parte principal do apartamento, né. A gente entende que a área verde, que a área comum, é a extensão da nossa casa. Sim, sim, sim. E aí eles começam a fazer a propaganda do apartamento justamente por essa extensão. E aí a gente vê que a pessoa ficava extremamente encantada com aquilo, eles diziam: "Eu quero fazer parte desse mundo, eu quero isso aqui para o meu lar". E tem algum impacto psicológico, Patrícia, né, em relação a quando você faz essa mudança, porque você é expert nisso. Então você Hum. chega lá, tá tudo sofrido, aí você chega com sua expertise, sua experiência e transforma aquele ambiente. Psicologicamente falando, isso muda muito a qualidade de vida? As pessoas gostam mais de estar naquele ambiente? Sem a menor dúvida, muda completamente o ambiente, porque o que é que acontece muito, principalmente em condomínios? Como jardins de condomínios, a gente se refere a grandes áreas, então naturalmente também a gente precisa de maiores investimentos, que muitas vezes Sim, o sim. condomínio não está devidamente preparado. E o que é que eu encontro muito? Todos os condomínios têm jardim, só que são jardins que eles estão precisando passar por melhorias, que é o processo que a gente chama de Um revitalização de cuidado jardins. maior. Então o que é que a gente encontra muito? O gramado, que é o que sempre tem, aquele gramado, aí tem uma palmeira ali, uma árvore acolá, algumas plantinhas perto do muro, mas você não encontra um jardim mais robusto, vamos dizer assim, que é aquele jardim mais colorido, com flores, com frutas, com aquelas plantas mais altas, com maciços. Então,
quando eu vou trabalhar condomínio, a gente não está falando de apenas uma família, a gente está falando de uma comunidade. Então, a gente precisa levar realmente um quantitativo de plantas maior, porque nem que seja por áreas, é uma coisa que a gente faz muito em condomínios para a gente fracionar esse investimento, é fazer por áreas, que fazer tudo é sempre impossível, né, nos casos que a gente encontra. Mas eu sempre falo para os síndico, vamos fazer por áreas, que a gente vai fazendo aos poucos, e quando pensar que não, tá pelo menos a metade do condomínio pronto. E quando a gente consegue fazer, mesmo que áreas pequenas, mas criar jardins mais adensados, o jardim adensado é o quê? Com plantas maiores, com maciços de plantas mais cheios, com variedade de plantas, com cores. É realmente um jardim que ele vai remeter a uma florestinha. A Fica intenção lindo, é né? essa, porque quando você entra nesse ambiente, o ambiente, além do benefício emocional, mental e espiritual, ele lhe dá um aconchego. É um ambiente mais frio, tem um conforto térmico, tem um conforto acústico, porque às vezes a gritaria das crianças brincando, se você entrar num Tem essa espaço de questão. jardim que ele está mais fechado, o jardim protege você até de excesso de Dissipa barulho. Sim. menos Barulho. o Então, barulho. assim, eu já percebi que as pessoas, muitas vezes, assim, as pessoas 30 mais, 35 mais, elas vão buscando aqueles recantos no condomínio que tem mais adensamento de planta, porque elas ficam ali para ler um livro, para escutar uma música, para meditar. Então, esses cantinhos, eles vão criando pequenos refúgios em que as pessoas realmente querem entrar naquela sua florestinha particular. Então, sem sombra de dúvida, o jardim traz esse benefício emocional, o jardim vira uma terapia. Vira uma grande terapia, né? Vira. E isso é além, claro, de você agregar valor ao bem, Uhum. você está melhorando ali, eu não sei qual o nível de porcentagem, mas você aumenta muita qualidade de Muito, vida dentro do muito. condomínio, Eu porque diria que 100%. 100%, né? 100%. E você imagina criar um reduto desse verde, aí você vai e agrega um mobiliário, bota ali uns banquinhos, bota uma mesa, cadeira, e as pessoas é automático, as pessoas começam a se refugiar no finalzinho da tarde, no início da noite, vamos jogar, vamos conversar, vamos tomar um vinho ali no Mesmo. jardim. As pessoas correm para onde tem mais planta. É automático. E a utilização das áreas comuns, né? Isso. Se torna mais Se frequente. torna mais frequente. Vira esse cantinho do café, O cantinho do o vinho, cantinho do vinho, vira esse cantinho de tabuleiro de jogo, que de isso é muito conversar. interessante. Se formar aquela desce, tão bonitinho, eles descendo com mesinha, com jogo, e aí com vinho. Eu acho que essa área verde, na área comum, essa área verde do condomínio, ele até aproxima, As né, pessoas. Aproxima as as pessoas, pessoas, sem dúvida. sem dúvida, né? Vira um lugar de aconchego, de chama. Convida você a estar naquele espaço. Eu acho que uma das sensações mais gostosas, eu vou falar porque eu tenho meus avós moraram no interior, é aquela que você vai para casa dos seus avós nas férias, né? Eu vive e ao amanhecer você escuta o cantar dos Os pássaros, pássaros. E exatamente. quando você investe num jardim, Sim. os pássaros começam a É. frequentar esse Se ambiente. torna Não só atrativo, eles, né? não E só o eles, mas é porque também é uma coisa que é automática, não existe, presença de plantas sem animais, isso é completamente biologicamente impossível. Então, a partir do momento que você cria essas áreas, você também automaticamente convida aves, répteis, insetos. Para você ter ideia, o meu condomínio fica próximo ainda a alguns terrenos. Pra você ter ideia, à noite entra vagalume no meu quarto. ai, que maravilha. E os Você vagalumes você estão tem entrando em ideia. extinção, né? Somos a última geração a ver vagalume. Pois é, então aonde que a gente vai ver isso em meio urbano? Se a gente não trouxer o verde de novo para perto da gente termina não conseguindo mostrar para as nossas crianças animais que a gente viu na nossa infância. Beija-flores, inclusive dentro do paisagismo a gente cria também uma série de checklist de plantas para trabalhar a atração desses animais, Desses animais, para a criar um ver. ambiente realmente biologicamente interessante, entende? E que as plantas conversem entre si nesse fator Interativo, né? planta-animal. E isso só tem a melhorar, tanto pela qualidade de vida, quanto o valor agregado do bem, Sim. como o próprio ambiente condominial, ele se torna mais aconchegante, ele se torna mais atrativo. Agora a gente falando de condomínio, a gente sempre tem alguma dificuldade, Claro. sempre tem algum problema, e eu não tenho melhor pessoa para falar do que você, Cristiano. Qual é, na prática, a aprovação para esses investimentos? Como é que ela funciona?
Porque tudo tem que ser aprovado, tudo quem Sim, decide são os sim. moradores. São os Então, o moradores. síndico, ele faz a cotação, ele busca profissionais Sim. qualificados para que possa trazer, né, um projeto, porque lembrando, pessoal, não é de todo jeito. Não. Tem que ter um profissional qualificado para que possa entender quais as plantas, quais as E frutíferas, evitar a problemas. evitar problemas e saber trabalhar naquele ambiente para que ele fique sustentável, para que ele fique bonito e agradável. Não adianta chamar seu José jardineiro que vai plantar ali e vai deixar tudo esculhambado. Primeiro que não tem uma vida útil muito longa e tem Isso. diversos fatores. E nessa para você contratar uma empresa séria, uma empresa qualificada, para que não tenha dor de cabeça, porque se der errado, quem vai pagar o preço são os moradores, o taxa extra ou o que venha mais. Então, contrata um profissional qualificado. Para um profissional qualificado, existe um preço. Existe. Existe um preço. E para pagar esse preço? Na prática, minha amiga. Na prática, como é que começa o erro? Na previsão orçamentária, Sim, isso é importante. dificilmente é colocado, observado essa necessidade, e é colocado na previsão orçamentária, né, do ano, a utilização disso, de um paisagista, de um profissional especificado nesta área, né, assim, e inclusive o custo, a manutenção desse. Existe a manutenção. Claro, existe a manutenção, porque tudo vai precisar de dinheiro. A poda vai precisar de dinheiro. E aí o que acontece? Existe um conflito entre eles, porque enquanto uns entendem a necessidade de ter esse verde, uns acham que é um desperdício de dinheiro. Ai, meu Deus, ainda Em- tem, Tem, infelizmente. tem muito isso. Então, assim, tem uns que, eu nem gosto de pet, nem gosto de planta. Mas aí ele quer que todo mundo tenha esse mesmo entendimento. E aí é quando a gente tem que entrar, assim, de forma muito devagar, sem entendendo a individualidade de cada um, né? Isso é muito importante, a gente precisa entender a individualidade de cada um, respeitar. Então, aquele que não gosta de planta, a gente precisa convencê-lo, na verdade, da necessidade dessa planta, da necessidade desse cuidado, da necessidade do cultivo. E aí é muito interessante que a gente chame o condomínio para entender sobre isso. Ter uma pessoa que tem uma expertise muito grande entre agregar valor, entre dizer que é só despesa, né? Para auxiliar, para que a gente possa trazer esse tema respeitando a individualidade de cada um. Por exemplo, eu tenho um condomínio que, eh, eu percebo que tem moradores que gostam lá da parte da hortinha, tem outro que gosta justamente ele mesmo cultivar, ele mesmo ir lá manusear a terra, mas aí vem também o erro, né, é quando de repente ele acha: "Ah, eu acho que eu posso plantar esse pezinho de fruta aqui e não vai dar nada", e ele planta um pé de caju no muro, né, então Pé do muro. no pé do muro. Aí veja só, como é que vai isso aí vai em pouco tempo vai haver realmente um conflito, porque vai gerar uma despesa desnecessária. Então, a gente tem que identificar a necessidade do condômino, a necessidade daquele que também acha que não é necessário, e fazer uma política de boa vizinhança em todo mundo para fazer todo mundo agregar a ideia de que o verde é necessário, né. Então, qual é o principal erro? A gente não incluir essa despesa Na na previsão previsão orçamentária. orçamentária. Isso. Então, quando a gente realmente precisa fazer a remoção, por exemplo, de uma planta, de um coqueiro lá, de uma palmeira de já está com 10 metros de altura, né. Então a gente precisa fazer isso, vai ter um gasto. Por quê? Porque foi plantado lá atrás, sem analisar, sem Na saber o obra ainda. espaço, lá na obra, e aí plantou também esses coqueiros achando que o coqueiro não iria crescer, ia ficar baixinho e de repente você está lá com 10 pés de coqueiro, os cocos começando a cair, correndo o risco de cair em cima do carro, em cima de uma pessoa, né. Ou Isso. seja, um crescimento que não houve, um acompanhamento. E aí infelizmente a gen nessa necessidade, nessa visão, a gente precisa sacrificar essa planta. Porque ela está trazendo mais mal do que bem, Isso. né. Então, até isso, até o cuidado de saber qual planta a gente precisa, de qual verde a gente precisa, é interessante, porque é aí que o profissional vai nos orientar e a gente vai repassar isso para o morador, né, para que não haja tanto conflito, para não entender que é desperdício de dinheiro,
né? Na verdade, a gente entende que é uma valorização, é um investimento É um investimento necessário, que de fato é um necessário, é investimento. um investimento. Então, não é questão de despesa. É sim quando ele é mal projetado, quando ele já foi feito lá atrás, sem nenhum tipo de controle, e aí hoje realmente ele vai gerar uma pequena despesa, porque você precisa fazer os ajustes, mas que depois você entendendo essa necessidade e sabendo que essa manutenção, ela não é só anual, gente, ela vai, É né, mensal, é você mantém ali mensal. mensal. E é para sempre. E é para sempre, né? Então, assim, eu vou precisar tirar determinado tipo de planta daqui, colocar outro tipo. Então, mas 100% de certeza que isso muda e valoriza o bem, né? Muda a perspectiva do morador, muda. Quando eles têm um espaço que pode colocar essa pequena hortinha, que depois Patrícia vai explicar bem direitinho sobre isso, mas aí quando ele pode fazer o cultivo dessa pequena hortinha, aquele pezinho que pode fazer o chazinho para ele. Então, assim, isso gera valor, dizer assim, eu tô sendo útil até para o meu condomínio, quando eles fazem Isso é isso, bom, sabe? isso é Então, gera muito mais bem, né, do que mal para aquela pessoa que realmente dá, eu só acho que gasta. Isso é muito importante ser destacado isso, porque é um investimento, né? Não é um custo, é E um é um investimento, investimento. Ele só se torna investimento quando bem quando tem um contratado, quando bem retorno. analisado, quando existe um bom projeto. Existe já, Patrícia, dentro de alguma apresentação, qual foi a maior negação, assim, um absurdo que você viu, que os moradores disseram, não, não pode entrar porque tá isso, tá aquilo. Qual foi uma situação em que você viu, não, pelo amor de Deus, eu não tô ouvindo isso. Olha, absurdos a gente encontra vários, né? Quando a gente leva uma negativa em relação a, por exemplo, implantar um paisagismo, e quando a gente apresenta o valor, né? O valor de compra de plantas e mão de obra e aquilo, eu tenho consciência que gera um valor realmente agregado, é um valor alto, isso eu já sei. Eu até entendo que a pessoa, de repente, o síndico, o condomínio, não esteja apto a realizar. Porém, tem questões dentro do paisagismo que a gente indica e leva propostas que são questões até mesmo de segurança. E a gente mostra o problema, leva o orçamento, que muitas vezes é gerado por plantio errado, como o Cris estava falando, Isso. e quando a gente mostra o problema, às vezes até em assembleia, mostra foto, e a gente leva uma negativa porque diz que o orçamento está alto. Tá? Inclusive teve até uma assembleia que eu encontrei com vocês, né, num determinado condomínio, e que o problema lá era justamente uma palmeira, né, que um coqueiro ele também é uma palmeira, todo mundo da mesma família, e é um problema muito recorrente, com palmeiras e coqueiros plantados em locais errados. Em determinada reunião que eu encontrei com o Diego, existia uma palmeira de grande porte, que é uma palmeira imperial, que muita gente conhece, plantada num canteiro pequeno e raso, bem na frente do condomínio. A palmeira, eu que não tenho muita força, eu balançava, a palmeira mexia. Se a palmeira caísse para frente, um condomínio que venta muito, inclusive, se a palmeira caísse para frente, ela levaria toda a fiação de internet, energia, tudo que tem na frente do condomínio, quebraria o muro do condomínio, que era todo em vidro, poderia cair em cima de algum pedestre e carros. Se caísse ao contrário para trás, sairia quebrando todas as janelas do, do, do condomínio. E a gente fez vídeo, fez foto, apresentou em assembleia, levei o orçamento, mostrei todos os perigos que eles estavam. Se caísse para o lado, era em cima da portaria, se caísse pro outro, caía em cima da garagem do condomínio. Então, assim, tinha que Aonde tirar. cair, Daí dá um daria problema. E problema. ia cair, e ia cair. Tinha que tirar a palmeira. Para tirar essas palmeiras, a gente precisa de caminhão muque, a gente precisa de mão de obra, a gente precisa repor as plantas que vão ficar no local onde vai ficar o buraco, precisa de terra. Então, tudo isso é quantificado. E eu mostrei, esse não foi o primeiro fundamento. Digo, olha, o problema que vocês têm hoje é esse aqui, e a médio e longo prazo vai acontecer isso aqui. Não, não vamos fazer. Agora a gente está com outras questões. Eu fico pensando, eu digo, tá, e se der um vento mais forte E cai. e matar uma pessoa, Um dano irreparável. né? Cris falando de coqueiros aqui e eu me recordando, eu estou assistindo a um condomínio que eles têm coqueiros que foram plantados abaixo de fiações e o que é que está acontecendo? A palha dos coqueiros está batendo nos fios de eletricidade. E o que é que está gerando? Faísca.
que é que aconteceu? As folhas do coqueiro já estão todas, a maioria, todas ressecadas de tanto levar Choque. o choque, curto-circuito, e elas estão quase todas secas já. Pe- Esse curto-circuito já está começando a queimar as folhas, podendo gerar um incêndio dentro do condomínio. E esse curto-circuito de fazer os fios baterem um no outro já queimou uma bomba da parte hidráulica de uma das torres. Eles tiveram um prejuízo de R$ 7.000 por não tirar esse coqueiro do lugar. O administrador já me disse. Enquanto isso, no mesmo condomínio, existe uma palmeira de grande porte que está batendo nas fiações da frente, causando curto-circuito. Ele me mostrou, ele me mandou o vídeo soltando faísca, podendo gerar um incêndio. Aí já queimou 3 vezes o motor do portão da portaria. Olha aí. Então, assim, a gente sabe que não depende de uma pessoa só. Mas, ao meu ver, é uma situação respondendo. Qual é o absurdo? O Isso é um absurdo não é absurdo. você não poder fazer um jardim bonito agora. Isso eu entendo, porque eu sei que não é. Evitar um grande Mas problema. você evitar um incêndio no seu condomínio para retirar palmeiras e coqueiros e plantas plantadas inadequado. Porque o jardim ele traz grandes benefícios, porém, quando bem projetado. Bem E projetado. essa é uma questão muito importante que eu sempre tenho o hábito de dizer em toda a assembleia que a gente leva os Somos de Casa, inclusive aqui no SigaMeCast, é essa a importância de contratar empresas sérias, empresa que tem um trabalho correto, porque hoje a gente participa da Assembleia Direta, existem as questões, tem um que oferece uma proposta de 1.000, outro de 2.000, outro de 3.000. Existe um valor discrepante de um para o outro, tem que entender quem é que eu vou contratar e quem é que eu vou colocar E dentro o do que é que ele vai condomínio. oferecer? E o principal ponto é entender o que é que esse cara está me oferecendo. Ele vai resolver ou vai me trazer mais um problema? Então, se você não tiver o cuidado em contratar empresas sérias para que prestem um bom serviço para o seu condomínio, ele vai gerar um problema gigantesco e que esse problema ele vai gerar mais investimento. Você vai ter que ter mais dinheiro para poder resolver. Então, é melhor você gastar de uma vez só e ter a segurança de ter um bom projeto, de ter bons profissionais que lhe dão um suporte, gente. Porque esse tipo de caso aí, de fato, é um absurdo. O caso desse de incêndio, de cair em cima de alguém, aqui toda a responsabilidade é do condomínio. Consequentemente, não é só do síndico, não, também de você Não, não. morador, porque isso vai gerar um custo. Quem é que paga? A Isso. taxa extra, Vem exatamente. taxa extra, vem custos, né, Cristian? Vem custos e, Diego, e como eu sou especialista em finanças, né? Eu sou gestora financeira, e é quando a gente fala sobre a questão de preço e de valor, Isso. né? Então, muitas vezes você acha aquele profissional que faz o serviço meia boca, vai lhe cobrar R$ 1.000, vai colocar pessoas inexperientes dentro do condomínio para executar um serviço complexo, como seria a retirada dessa palmeira ou desse coqueiro, né? E de repente, assim, existe aquele seu Zé do jardim que ele sobe amarradinho na corda e ele vai torando o coqueiro, que eu já vi essa situação, vai torando o coqueiro, tirando palhinha e vai torando o tronco. Porém, E se ele cair, o acidente é ali, não usa nenhum tipo de EPI, né. "Ah, mas ele me cobrou R$ 400 para tirar um pé de coqueiro". E se esse cara morre numa queda? Se Quanto é que no. lá vai o condomínio pagar a pensão para a vai família o pe resto da vida. exatamente, a responsabilidade civil e criminal aí é muito alta. E outra coisa, não só vamos ele também, soltou aquele pedaço de coco, o carro foi passando e bateu. Bate num carro aí dessas marcas bem Não Um caras. presta. carro Um carro importado. importado. Um cachorro que vai passando, O Isso é isso, o muito. uma valor do criança que então não tem assim, noção. preço e valor, né. Então assim, a gente tem que saber agregar o conhecimento do que está fazendo. Então não é contratar qualquer profissional, aquele Zezinho, aquele senhorzinho que sobe amarrado na corda e consegue cortar a palmeira, consegue cortar o coqueiro. Por exemplo, em um dos condomínios agora que a gente teve, a gente tem um problema para ser solucionado, né? Patrícia já está ciente dessa retirada dessa palmeira. Aí fica aquele conflito. Ah, não tire porque gera Vai uma, matar a palmeira. gera uma sombrinha. Só que o que é que aconteceu agora nesse período de chuva? A palmeira cresceu muito, está danificando o teto, né, do bloco. E aí, com essas chuvas, houve o quê? Infiltração. Aí os condôminos começam: "Ah, tá vazando no meu apartamento". Quando a gente leva o profissional que ele sobe: "Ah, dona Cris, não tem mais telhado, as telhas estão quebradas".
por causa da palmeira. Então, Da assim, bendita palmeira. aí, nesse caso, eu retirar essa palmeira vai ter um custo, porque ela é de grande porte, é entre blocos e tal. Mas depois de. E aí eu ainda vou ter que gastar refazendo todo o telhado. Então, hoje, ela está me trazendo mais prejuízo, né? Então, eu preciso realmente corrigir isso, mas eu não posso simplesmente chamar o senhorzinho que sobe na corda, né? Então, é nessa hora que entra um profissional que sabe qual é o maquinário necessário, qual é a forma correta de retirar, porque depois que esse for solucionado, eu vou ter problema com vazamento, eu vou ter problema com o condômino dizendo que está chovendo no meu apartamento, não vou. Então, é quando fazemos a coisa, não olhando apenas a questão de gasto, né? Mas como Mas investimento, como um investimento e assim, sabendo que algo tem valor e algo tem preço, né? isso. Então, nem sempre um compensa o outro. Nesses casos, essas palmeiras de grande porte, elas conseguem ser realocadas ou normalmente elas são A sacrificadas? grande maioria a gente consegue relocar. A grande maioria. Vai depender muito de quê? Por exemplo, essa que tem no condomínio que Cristiane é síndica, provavelmente a gente não consegue, porque ela foi plantada entre duas torres, ele está num espaço muito apertado. Não dá E ela para. está muito alta, a gente não consegue deitá-la para deitar e remover ela. Então, muito provavelmente a gente vai precisar sacrificar, que eu particularmente acho uma dó. Uma palmeira linda, saudável, imensa, Imensa. que inclusive o condomínio poderia, que isso é totalmente possível, pode negociar com um viveiro e trocar, fazer uma permuta em plantas, em adubo, deixar essa planta de grande porte e negociar esse material. Mas nesse alguns casos não é possível Mas por na causa maioria do dos espaço. casos, quando tem a Na maioria dos possibilidade. casos a gente E consegue ainda sim. existe essa possibilidade de você trocar com Sim, viveira, existe que são sim. caras essas Ou a gente São reloca para caros. dentro do próprio condomínio, dependendo, tudo depende da das estrutura, né? circunstâncias, depende se tem outro espaço adequado dentro do condomínio, e se der, a gente já faz esse manejo dentro do próprio espaço. Então tudo é aproveitado e, claro, tendo a orientação do Isso, profissional tudo que eu qualificado. Porque se posso. se chama seu Zé Jardineiro, ele vai meter lá a máquina lá no tempo Com de certeza. cair por cima da janela de alguém, cair em cima É de toda uma alguém. questão. Tem muitos serviços que o jardineiro tem completa competência para fazer. Isso aí tudo bem, né? Na verdade, o jardineiro, eu sempre digo que ele é um grande parceiro. Ele é 50% do paisagista. Sem o jardineiro, o meu serviço ele não existe. Só vai existir dentro da minha cabeça. Porém, existe muito uma cultura aqui em Natal mesmo de que o serviço que o paisagista presta pode ser substituído pelo jardineiro. E eu digo muito, eu digo, minha gente, do jeito que eu não consigo, sou completamente incompetente para fazer o serviço que um jardineiro faz, da mesma forma ele também não faz um projeto. Então, são serviços que são complementares, mas culturalmente se existe uma ideia de que é o mesmo serviço. Então, muitas vezes, ai, Patrícia, mas está caro. Aqui a gente tem um jardineiro, eu escuto demais. Eu digo, pois é, porque o serviço do jardineiro é um e do paisagista é O outro. jardineiro cuida. O E o jardineiro paisagista planeja e trabalha para a exatamente. execução do trabalho É, para que ele fique é. bonito, bem planejado e sustentável. Eu Isso é ao digo meu muito que ver. que o Não paisagista, sei se. ele é a parte, pensante, vamos dizer assim, não que o jardineiro não pense, não estou dizendo isso, mas o Sim. jardineiro é a parte mais de execução. O Execução. jardineiro é a mão na massa, é o plantio, é o cultivo, é a manutenção, é o cuidado posterior, mas o planejamento, ele é feito pelo profissional paisagista. E quando se entende isso, ao meu ver, eu creio que quem está nos acompanhando também, é como se fosse uma construção de um prédio. O pedreiro simplesmente ele não vai solar, Sim, precisa do ele precisa engenheiro, do da engenheiro. mesma forma. Então é tudo a questão Até porque vou lhe dizer uma situação. O jardineiro, ele vai entender fazer a adubação, mas ele não vai entender qual é o adubo correto. Qual é a formulação, qual é a quantidade, qual é a Isso. periodicidade. Então, assim, a gente precisa de um profissional para isso, para dizer qual é o tipo. Outra coisa, eu não posso generalizar e dizer assim, eu vou comprar 10 sacas de adubo e vai servir para toda a área. Não, Não. porque vai ter uma área de grama, uma área com a folhagem que é para sol, a outra que não é para sol, sol forte, sol ameno, enfim. Então, esse entendimento, quem vai me dar é
é o profissional, porque de repente eu faço pela cabeça do jardineiro, é assim que funciona para todo mundo, né? Termina gastando mais, muitas vezes. Um ponto que eu sempre abordo nos cursos que a gente faz, nosso escritório realiza, nos cursos, nos workshops, nas palestras, é sempre a questão da adubação inteligente, que atualmente no mercado a gente tem uma tecnologia imensa de adubação, em novidades em adubação. Todo dia sai uma novidade. Olha aí. Então, hoje a gente saiu muito daquela pegada da adubação que a gente chama de adubação sólida, que é aquele saco de esterco que a gente compra. Aquilo ali são os adubos sólidos. Para vocês terem ideia, hoje a gente tem adubos líquidos também. Hoje não, já há bastante tempo a gente tem adubos líquidos, porém as pessoas não conhecem muito. São adubos que a gente consegue comprar eles de forma concentrada e você aplica diretamente no solo, dilui ele, faz uma diluição. Você pode aplicar diretamente no solo, como você também pode aplicar com borrifadores direto nas folhas das plantas. Olha aí. Então, isso gera uma economia gigantesca e uma eficiência gigantesca. E como o Cris estava falando, hoje em dia, devido a essa tecnologia em adubação, o tipo de adubo que você aplica na grama não é o mesmo que você aplica na frutífera, não é o mesmo que você aplica em plantas com flores, não é o mesmo que você aplica em plantas com folhagem. Então, se você se resume a colocar na sua proposta, síndico, ou, perdão, de colocar na sua previsão orçamentária, o ano que vem eu vou comprar 50 sacos de adubo, você vai estar perdendo, porque você não precisa só daquele saco de adubo sólido, o esterco, você precisa de outros tipos que você consegue, inclusive, economizar muito mais do que você ficar só naquele pensamento engessado de que você vai comprar 50 sacos de adubo por ano. Você pede mais mão Mas de obra. precisa primeiro de orientação. Precisa Isso. de orientação. Porque eu preciso, para orientar um síndico ou um proprietário de uma casa, eu preciso primeiro entender o que é que ele tem no jardim dele, quantos metros quadrados, porque tudo a gente mede por metro quadrado, por metro linear, os tipos de planta. Então, se ele tem lá 100 metros de grama, a gente vai fazer um cálculo do adubo mais adequado por quantidade de metro quadrado por grama. Então, a cada 3 meses é tranquilo a gente adubar aquele gramado. Patrícia, mas eu tenho um pomar. Então, a cada 4 meses a gente consegue fazer essa adubação. Porém, é um adubo é uma formulação de adubo completamente processo totalmente diferente, diferente. entendeu? Entendi. Então, aquilo de colocar, mas se eu botar só o adubo que eu boto sempre, vale, mas você pode fazer de uma forma mais barata, mais eficiente. Em que a economia vai pagar a própria assessoria. É, Muitas das vezes a economia paga a assessoria, seu jardim fica mais bonito, mais projetado e sustentável, né? com absoluta certeza. Aquela frase do verde mais verde, né? É. O verde mais verde. Perfeito. Então, tudo é questão de orientação, tudo é questão de entendimento. Também tem as questões, diante de tudo isso, a gente vê o cenário do condomínio, a gente vê o cenário dos profissionais, mas desde que, a meu ver, claro, desde a pandemia, a gente teve uma grande onda de moradores plantando em casa. Uhum. Fazendo tem uma plantinha, cuidando da sua varanda, alguns até transformando a própria varanda na Mata Atlântica. Isso. E isso acaba que muitas vezes, por própria noção ou não conhecimento do regimento, da convenção do condomínio, as pessoas plantando, né, usando do seu espaço ou do espaço do condomínio para plantar de forma inadequada. Quais são os lugares inadequados, Cristiane, que dentro de um condomínio em que eu, morador, não posso plantar, não posso utilizar para fazer plantar questão própria minha? Começando pela fachada, né? Tem muita gente que tem a tela de proteção e aí usa aqueles vasinhos pendurados, né? Coloca no próprio parapeito, vamos dizer assim, né? Da varanda. Não pode, porque ali está fazendo uma alteração de fachada. Então, eu posso usar na varanda do apartamento, mas baixo, né? Sem que passe, seja alto. Dentro da varanda. Dentro da varanda. Jamais pendurado, né? Usando a tela, porque tem muita gente que faz esse vasinho. E em algumas situações, dependendo do formato do condomínio, ele coloca no hall do condomínio, no hall entre os apartamentos, né? Então, assim também não pode. E realmente houve essa grande onda do verde dentro de casa na questão da pandemia. E aí teve essa questão de pai de planta, mãe de planta, mas aí acabou a pandemia, começou a rotina louca. E o que foi que aconteceu? A palavra é essa, rotina louca. Isso mesmo. Rotina Normal. louca. A gente voltou para o fora do normal, na verdade, né? Que tava aquela coisa mais calma, enfim. E aí começou eu não tenho mais tempo de cuidar dessa plantinha. O que é que eu vou fazer? Vou colocar no hall.
vou descer e vou colocar na área comum do condomínio, mas eu doar para o condomínio. vou doar. Ou até tem uns que dizem assim, não, o jarrinho é meu, a planta é da responsabilidade do condomínio, o jarrinho é meu, né? E aí, realmente, aí virou uma mata sem lei, porque aí todo mundo começou essa história. Eu não consigo mais colocar dentro da minha unidade, porque está muito cheia, ou eu não tenho mais tempo. Ela precisa de um verde que eu não estou mais com tempo de botá-la no sol, tirar do sol, e aí vamos ocupar as áreas comuns também do condomínio com essas plantinhas, com esses vasozinhos, Isso né? tem gerado conflito? Muito, muito. Período de chuva agora, com esses vasinhos, o que é que tá acontecendo? Quem tem pet, desce com o pet Ai, para meu Deus, essa é uma passear, questão. e aí o pet levanta a patinha e faz xixi aonde? No vasinho do morador do 610, né? E aí depois vem essa confusão. Ah, eu deixei o meu vasinho lá e agora tá com xixi. Enfim, são coisas que acaba, não é corriqueira, né? Até porque a gente precisa impor esses limites de qualquer forma, mas acontece, né? É uma situação, mas acontece. Vai ser difícil? Nem tanto, né? Porque aí teve gente que trocou a plantinha pelo pet, e agora o pet vai fazer xixi aonde? Lá na plantinha do outro. Então, virou mesmo, assim, é uma questão bem problemática, mas que a gente consegue ajustar com diálogo, né? Entendendo a realidade do outro, porque, como Patrícia falou lá no início, nós fazemos parte dessa natureza, essa natureza faz parte da gente, e hoje virou terapia. Então, É tem pessoas. terapêutico. Isso. Então, tem pessoas que usam justamente o jardinzinho do condomínio para fazer a adubação. Ele gosta de pegar na terra, ele gosta de fazer aguar, né? Jogar a aguinha lá dentro. Então, na hora que ele está fazendo isso, ele está exopilando, tem gente que agua até na chuva. Mas é tipo, tá no automático, aquilo faz bem para ele. Então, eu acho que é uma questão assim de muito diálogo. É na hora que a gestão tem que ter muita empatia. O síndico tem que ter muita empatia com o morador, entendendo as realidades, né? Para poder não gerar conflito no que tem pet e no que tem planta, né? E até a questão do que pode e o que não pode, porque existe, dentro do regimento existem algumas regras que é sobre essa questão das plantas. Por exemplo, o condomínio ele faz, né, Patrícia? O condomínio ele faz um projeto e o projeto tem determinadas plantas. Isso. Aí o morador não quer mais a planta, foi lá e plantou no meio dessas plantas uma que está fora do Isso. projeto. Nesses casos, o que acontece? Qual o mais recomendado? Olha, como diz o matuto, vareia, né? Vareia. Por quê? Todo condomínio a gente encontra uma situação nova e diferenciada. Tem condomínios em que eu noto que está ainda começando esse negócio do morador enfiar uma planta ali no jardim, que é comum. Ah, porque não estava cabendo na minha fachada. Ah, porque minha mãe me deu. Ah, porque eu fui no interior e me deram essa muda de manga e tá lá dentro de uma garrafa PET cortada ao meio, na frente da entrada do bloco. Ah, não, mas não tire não, porque eu trouxe do interior, porque foi minha avó que deu. As pessoas, elas normalmente criam uma relação muito afetiva com as plantas. Isso é muito natural desde sempre. E o pós-pandemia intensificou. Isso. E aí, o que é que eu noto? Tem condomínios que ainda estão nesse início. A gente vê uma plantinha solta aqui e ali, eu digo, aquilo ali é o quê? Nas minhas consultorias, né? E aquele vasinho ali, por quê? Não, porque é da moradora, quando eu vejo que é pouco, eu digo, peça para tirar. Porque a partir do momento que você abre para um, você tem que abrir para a comunidade Para condominial todos, inteira. é Eu viver em digo, comunidade, né? ai, não, porque ela é muito cheia de confusão, não sei o quê. Eu digo, mas tire. É melhor você ter uma confusão com um do que você abrir Com para 100. todo mundo do que ter a comunidade toda, não é verdade? E quando você chega lá e já está instalada, eu já cheguei em condomínios que estava a entrada do bloco do lado assim direito completamente tomada. Tinha garrafa de Coca-Cola, de Fanta, de Guaraná, pote rachado, lata, caco velho, tudo tinha enfiado uma planta. Que era porque acho que era a mãe ou era a avó da moradora daquela torre tinha falecido e tinha dado de herança as plantas. Ai, meu Deus. Aí imagine a situação emocional que gera. Então já é uma outra visão que você tem que ter com muita calma. Você tem que trazer para a realidade daquele morador. O bloco, a torre não é dela. O jardim é uma área comum. Então você tem que ter, como o Cris falou, com muita empatia, com muito jeito. Olha, não tá bonito, não vai dizer que tá feio, mas olha,
não tá bonito, Não tá tá fora do ornando. regimento, você Não tem tá que, né? ornando. Não tá ornando, tá uma esculhambação, né? Não Mas a gente tá. não pode, né? Não pode dizer isso. Eu digo, então, assim, me contrate, porque aí diz qualquer coisa foi a paisagista que mandou, Isso, entendeu? Porque a gente também serve pra isso, né? Pra levar a porrada do tipo, né? Adoro essa parte. Isso é Mas é bom. igual outro, na consultoria tá incluso as porradas também. Então, é todo um traquejo, né? São casos e casos. Tem momentos que a gente pode chegar lá e simplesmente, não, tire, só tem 2, 3 vasinhos, bota ali no cantinho, comunica ao morador que foi retirado, mas também tem lugares que você chega, tá assim, o canto do muro lavado, com todo, até bota, sapato, virou vaso. E tem. E tem. Então, são situações e situações para que a gente mantenha o jardim dentro de um paisagismo lógico e bonito. Porque é um jardim que é de Coerente. todos. Coerente. Porque a gente tem que trazer sempre isso. Não é um jardim de uma pessoa, é um É jardim de jardim uma de todos. De uma comunidade. Isso. comunidade de tudo. Uma pessoa não pode decidir o que vai ser plantado. E nesses casos, Cristiane, você, como síndica, você já enfrentou algo parecido? Sofrida. Já sofreu isso? E como é que você resolveu? Já. Para quem está nos acompanhando e possa estar passando por essa situação, claro, de uma forma mais técnica e profissional, saber agir, saber como fazer. Levando em consideração que eu tenho que obedecer o regimento interno, a convenção. Então, principalmente agora que estamos nos processos de renovação do AVCB, né? Isso, Então, tem essa a questão. visita do bombeiro na hora que ele chega lá e vê aquele. Tem gente que não tem noção realmente e coloca aqueles vasos enormes na porta, na saída do seu apartamento. Ah, mas está na porta do meu apartamento. Mas aí a porta do apartamento, o apartamento é da porta para dentro, da porta para fora, é área comum. Então não pode acontecer, e principalmente agora, nessa iminência da visita do bombeiro, de repente um condomínio ser multado por uma questão, né, dessa. Patrícia falou sobre a empatia. Nós temos que ter empatia, sim, temos que conversar, mas a gente também tem que ter coerência, né? A gente não pode deixar que essa empatia, vamos dizer assim, bem entre aspas, ele coloque todo o coletivo em risco, né? Exatamente. Porque corredor, entrada de porta, hall, é. O bombeiro vai imaginar logo que isso aqui é rota de saída, rota de fuga. Então, isso aqui não pode ter obstáculo, não pode ter esses vasinhos, tropeça aí. Então, assim, é uma questão da gente conscientizar todos. Ah, tem demorador novato, chegou e já botou aquele vasinho. Gente, como é que está sendo essa comunicação? Como é que eu estou entregando a convenção, o regimento interno para esses moradores? E, na verdade, eu acho que tudo é uma questão de conversa. Na hora que eu explico o porquê que aquele vaso não pode ficar ali fora, eles vão entender, porque eles sabem que primeiro a gente está preservando a segurança, né? Eu estou pensando, eu estou trabalhando em prol da segurança coletiva. E dele, principalmente, porque a gente pode usar isso como exemplo. Dizer, acontece uma emergência, como é que você vai sair daqui? De forma rápida, de forma segura. Então, é uma questão de coerência. A gente sabe que existem aqueles que, por mais que a gente converse, É ser humano, né? Tem um fator humano. não entende, mas na maioria, quando a gente, inclusive a gente se coloca no lugar do outro, né? Fala de uma forma que ele fique de forma didática, né? Então, assim, cada ser humano, cada morador é um universo na vida, na cabeça dele, na mente dele. Então, muitas vezes eles fazem sem conhecimento. Então, eu acho que a forma coerente de explicar, de expor a situação, eu acho que a gente consegue. Consegue mudar. 90% consegue. Consegue sem muita discussão, né? Com coerência a gente consegue. Perfeito. E para quem tem planta em casa, tem planta venenosa que bota na frente, o cachorro vai lá e come, tem tudo no mundo, né? Quais as plantas mais indicadas para o apartamento e onde elas podem ser colocadas? Para que de fato ela não infrinja as regras do condomínio. Pois é, Diego, essa questão do que colocar, do que plantar, do que utilizar, a gente precisa sempre conversar com o cliente. Desde o cliente que vai em menor quantidade de plantas, como por exemplo, um cliente que tem um apartamento, Patrícia, eu quero encher aqui de vaso de planta, desde um cliente que é um condomínio que eu preciso fazer uma área comum que é gigantesca. Então, a gente sempre precisa ter esse briefing antecipadamente para conversar, entender o que é que ele quer e o que é possível. Se você chega para mim, Patrícia, eu moro num apartamento de 150 metros quadrados, eu quero colocar tudo que eu puder aqui de planta, porque eu amo planta. Eu vou ver, eu vou analisar com você. Você quer colocar essas plantas? São plantas mais altas?
são plantas que você colocar também em cima dos seus móveis. Eu tenho que analisar se entra muita ventilação, porque muita ventilação também prejudica as plantas. Qual é o posicionamento do sol, aonde o sol nasce, aonde o sol se põe, onde é que essas plantas vão receber iluminação suficiente. Eu vou ver se você tem cachorro, se você tem gato, se você tem algum tipo de animal no apartamento, se você é alérgico, quantas pessoas tem, se você tem criança, se é criança, se tiver, se é muito, gosta de mexer. Então, a gente vai analisar vários pontos para que eu possa te orientar. Então, para eu chegar para você e dizer, Patrícia, ou Diego, quais são as plantas mais indicadas? Existem plantas bem indicadas, porém, vai depender do contexto do cliente. É de O que é pessoa que para pessoa, de apartamento para o apartamento, de situação paisagismo, para Isso o situação. demais. paisagismo, ele é um serviço completamente personalizado. É bem individual. De um pra... Completamente. Inclusive, se eu vou trabalhar, por exemplo, aqui, no exemplo do apartamento, eu não posso chegar no seu apartamento com qualquer tipo de vaso, já que eu só vou poder trabalhar vasos. Eu tenho que trabalhar uma composição de vasos que tenha cor, textura e altura que vá combinar, que vá conversar com a sua mobília. Se você tem um apartamento mais moderno, eu tenho que trazer vasos com essa pegada mais moderna. Se as cores que tem no seu apartamento são cores mais sólidas, os vasos precisam acompanhar. Então, não é eu chegar lá e dizer, compra aqui esse vaso aqui, que esse vaso é bonito. Combina com o seu mobiliário, combina com a estética da sua casa, senão eu vou botar lá um negócio que vai gritar, vai dizer, quem foi a louca que colocou isso aqui? Entendeu? Então, as plantas e os vasos, eles precisam conversar com o ambiente e com a sua necessidade. Então, fica muito raso eu te dizer o que colocar antes de conversar. Tem que entender de pessoa para pessoa e de proposta para completamente proposta. Né? personalizado. E eu tenho certeza que precisa também entender a didática, a dinâmica desse apartamento. Sim, Porque, para cuidar depois. exatamente, como Quantas é que eu vou pessoas cuidar? ficam em casa? As pessoas, você gosta de planta para É. você querer essa mata Meu dentro trabalho de é casa? totalmente noturno, né? Eu passo, então durante o dia eu tenho que manusear esse jarro e botar no sol. Mas aí se eu passo 12 horas do dia trabalhando, 7 às 7 da É a noite. nossa realidade. Né? Aí eu já vou lhe orientar. Como Não, é Patrícia, eu que vai ser quero. uma planta que, à noite, como é que vai ser? Então, assim, é um serviço, é uma situação que tem que ser muito personalizada, conversar, entender a necessidade daquele morador, daquele condômino, porque é muito individualizado essa questão, né? Às vezes a planta que eu posso ter, que eu vou ter tempo de cuidar, não vai ser a mesma que você vai poder. Você tem pet, eu não tenho. E aí, de repente, o seu pet é aquele mais curioso que vai lá e vai Ave Maria, meus são demais. morder a plantinha. Então, se essa plantinha vai ser tóxica, né? Então, é uma questão. Entendendo a dinâmica, né? Minha correria. O dia a dia de cada um. Aí meu pet mordeu a planta, não estou em casa, não vi. É uma planta que pode causar um dano em questão de horas, né? Aí chega em casa, o pet morreu, e aí, como Pois foi é. isso? Você nem sabe. Depois que leva para a veterinária, a clínica, aí você descobre que seu pet morreu envenenado. Você vai se sentir culpado. Demais. Porque você Exatamente. poderia ter evitado isso, né? Mas é a questão de quê? Preço e valor. Às vezes a gente não quer gastar, porque é desnecessário. Eu compro daqueles vasinhos que tem naqueles determinados supermercados, né? Eu achei bonitinho, vou Vou levar. fazer compra, achei a planta linda e vou levar para casa. Vou Tem levar. demais, tem Os demais. 4 dias tá a planta só Tem misericórdia. demais. Tá Pra própria você- The Walking Dead, né? Vou deixar aqui um exemplo Tudo bem, seca. bem, Tudo bem. seca. Vou deixar aqui um exemplo bem claro, o meu exemplo. Eu sou paisagista há 15 anos. Quantas plantas Patrícia tem dentro de casa? Quantas? Nenhuma. Sabe por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que eu não tenho tempo. E segundo, que eu tenho 16 gatos. A minha casa é grande, a minha casa é ampla. A maioria deles ficam no quintal, porém eu tenho 4 que ficam dentro de casa. Então, se eu pendurar a planta no teto, eu sei que eles vão dar um jeito de De ir até pular lá. na janela, pular no móvel e se pendurar na planta. Eu sei que se eu botar uma planta no vaso, eles vão derrubar o vaso. Então, assim, para mim, tornou-se impossível ter planta. Então, eu tenho só o jardim de fora de casa, que tem o jardineiro que cuida, é da fachada da casa, mas dentro de casa, para mim, eu até tentei. Fui guerreira, mas não deu. Não deu. Eu entendi, que ainda fui teimosa. Eu disse, acho que uma ali pendurada ali, não deu. Não Não deu. rola. Não rolou. Então, é muito de cada situação, de cada pessoa. Você imagina? Por maior que seja a casa, Mas a eu... turma é maior do que a casa.
Então, E- até mesmo para o profissional da área, não consegui uma solução. Não Então, funcionou. não funciona. Não funciona. Então, daí vem o do casos e casos. São casos e casos, é Isso. E personalizado. para que a gente possa finalizar essa entrevista maravilhosa, eu sou muito pidão, viu? Eu Peça. quero pedir uma dica de cada um. Ó. Vocês olham para essa câmera e vão. Você deu uma dica diante de todo o papo que a gente bateu aqui. Uma dica para os gestores. Em relação a essas situações em que morador bota a plantinha fora, vai lá no jardim, faz uma plantação de uma. Tem muita gente idoso que bota chá, né? Sim, Qual é a sim. principal, uma dica interessante que você dá para essas pessoas? Para os gestores, né, para os síndicos. Como a gente sabe, já está no meio do ano, não tem mais como mexer em orçamento. Então, vamos entender a realidade de cada condômino, do que vai fazer bem, o que vai trazer, agregar valor financeiramente, né? E principalmente o valor emocional para o seu condomínio, né? Para os seus moradores, criar um vínculo entre eles. Então, procure já conversar com um profissional, tá aqui, Patrícia, profissional excelente, super indico. Conversa com ela, faz um planejamento para que o próximo ano já possa incluir isso na previsão orçamentária e durante o próximo ano conseguir fazer agregar esse valor ao condomínio. Porque assim, são dois tipos de valores, o valor financeiro e o valor emocional, né? Então assim, eu acho que vale muito a pena a gente investir nessa área, investir no verde do condomínio para que você possa criar um ambiente muito harmonioso. Perfeito. E você, minha amiga? Qual a sua dica? Uma dica aqui que eu deixo para quem quer fazer o condomínio que realmente precisa fazer de próprio punho, né? Os seus jardins. Procure, a primeira dica, você procura saber qual o nome da planta que você pensa em colocar. Porque a partir do nome, você consegue hoje, com Acesso à tecnologia, né? todas as ferramentas que a gente tem, Google, inteligência artificial, você consegue, com o nome da planta, você coloca ali qual o tamanho que essa planta atinge na sua fase adulta. Pergunta lá no Google se essa planta é de sol, se é de sombra, qual o tipo de adubo que ela gosta, que você vai ter todas essas informações. Porque a gente também tem que ter a compreensão, Diego, que nem todo mundo está preparado para ter um belíssimo e robusto jardim. Então, o profissional ele não está ali para atender só quem paga. A gente também tem que auxiliar para que o verde seja acessível a todo mundo. Então, sempre que eu posso, as pessoas que me procuram nas redes sociais, pedem dica, é muito comum e a gente sempre procura colaborar. Claro que eu não consigo fazer um trabalho ostensivo, como nos contratos, porém a gente sempre busca. Então, saber o nome da planta é o essencial, porque você sabe o tamanho que ela vai ficar, sabendo que é uma palmeira de grande porte que cresce 20 metros. Então, você já sabe que num canteirinho pequeno de 5 por 5 ela já não dá certo, tá? E eu sempre costumo dizer, sempre olhar para cima, para baixo e para os lados. Porque esse canteiro ele precisa ter profundidade para essas plantas enraizarem, então você não pode ter hidráulica, elétrica ali embaixo, você não pode ter laje. Você precisa olhar para os lados, por quê? Para essa planta, quando crescer, ela não tocar nos muros, nas paredes, ver Fiação, né? e para Fiação. cima com a questão das fiações, porque Sim. muitas vezes o fio realmente está alto, você compra ali aquela palmeirinha de 1,5 m e diz, não, ela é pequenininha, mas tá, na fase adulta ela vai chegar a 20 metros, ela vai tocar nos fios. Então é uma planta que provavelmente você vai precisar sacrificar no futuro e não é isso que a gente quer, tá? Então sempre buscar saber, no mínimo, o nome da planta e ler um pouco sobre ela, se é de sol, se é de sombra, se gosta de pouca água, menos água, e entender o que é que você precisa na tratativa com aquela planta. Perfeito. É uma dica de ouro, pessoal. Tá aí quase uma consultoria gratuita para você que está nos acompanhando. E o melhor de tudo, eu sempre, além de, claro, dessas dicas, eu vou dar também uma dica. Procure um profissional qualificado. Sempre. Busque solução, busque alguém que venha lhe dar um suporte técnico e profissional para que você tenha um respaldo, para que você fique assegurado naquilo que você vai fazer. Tanto hoje, o mercado condominial ele tem se expandido assim, coisa que a gente não imaginava no passado, hoje está acontecendo. A onda de síndicos profissionais, e existe síndicos profissionais e síndicos que se dizem profissional. Tenha o cuidado de colocar um bom síndico dentro do seu condomínio. Se for contratar um síndico profissional, faça uma avaliação. Diego, em relação ao que você estava falando sobre síndico profissional, a gente também tem os síndicos Tem os síndicos orgânicos, né? orgânicos, é verdade. Então, a gente também trabalha dando assessoria a esses síndicos, Tá vendo aí? né? Que é muito importante. Muitas vezes é aquela pessoa que já se aposentou e aí diz,
quero me ocupar, vou ser síndico do meu condomínio. Então, existe também essa condição da gente auxiliar, e Patrícia também dá essa assessoria para esse pessoal, esses síndicos que são orgânicos, né, que são moradores, e eles, principalmente, buscar ajuda de um profissional, para que, de repente, ele não venha ter problemas, tanto com a parte estrutural, com a parte de seguro, você está atento a todas as nuances em que a parte do paisagismo ele vai obedecer regras. Então, assim, é bom que o síndico orgânico também Tem uma orientação. possa ter essa orientação e buscar ajuda, sabe? Eu acho que a coisa mais importante hoje é a gente reconhecer, eu não entendo disso, eu não conheço isso, eu não sei disso, e ter a humildade de buscar conhecimento, de buscar ajuda. Eu sou uma pessoa que, Patrícia, eu estou precisando da ajuda. Tal situação, como se resolve, né? Então, eu acho que vale muito a pena você entrar em contato, saber buscar conhecimento, porque o mercado está aí, bem amplo. Existem várias formas, como a Patrícia até disse, né? Consultar o Google e tal. Então, existe esse amparo que a gente pode estar dando ao síndico orgânico também, né? Para eles também ficarem atentos para essa Isso é questão. muito importante, bem, você foi muito cirúrgica nesse comentário. Muitos síndicos profissionais, eu vou falar sobre os síndicos orgânicos principalmente, eles sofrem com determinadas coisas porque não têm um conhecimento técnico e acabam sendo lesados por, vou botar umas aspas bem grandes, por profissionais do que se dizem profissionais dentro do mercado, acaba contratando-os e eles gerando dor de cabeça gigantesca. Então sempre busque profissional qualificado, sempre busque orientação para que você não pague o preço. E pagar o preço é o síndico e principalmente os moradores, porque o preço vem para os moradores, vem através de taxa extra, vem através de muita coisa e que sempre vai pagar o preço são moradores e principalmente o seu bem, o seu condomínio, né? Para que as pessoas possam acompanhar suas dicas, suas orientações e, claro, sua expertise no universo condominial. Qual as suas redes sociais? Meu Instagram é @cris.síndicaprofissional. Cris.síndico profissional. Acompanhe, pessoal, porque tem muita coisa boa. Ela compartilha seu dia a dia, administra alguns condomínios aqui em Natal, muitos deles com suas dificuldades, com as suas particularidades, que eu acho isso que é o universo condominial. E você, Patrícia, qual é suas redes sociais para que as pessoas acompanhem? Minha rede social é o @Patrícia Macedo Paisagismo e o contato pelo WhatsApp é 84 999 72 5299. Todos os dias na rede social a gente está lá colocando dicas, orientações também. Sempre que a gente está em execução nos jardins, eu mostro como é que é o passo a passo para que as pessoas também possam compreender um pouco como é que é o manejo de solo, a forma correta de plantar. Lá tem muita dica bacana todos os dias. Coisa boa. E qual é o seu WhatsApp? Para que as pessoas possam também mandar oi, amiga, eu tô com uma dúvida nisso. Meu vizinho colocou um jardim aqui que eu não sei o que fazer. Estou precisando de um orçamento Então, da é gestão isso. financeira. Meu DDD 84 99421 1252, meu WhatsApp. E lembrando que a Cristiane também faz a questão da assessoria financeira, a gestão financeira, que pode lhe dar um norte caso você esteja passando por algum problema financeiro dentro do seu condomínio. Tenho certeza que ela vai ajudar, vai... Assessoria junto também do Conselho Fiscal, porque muitas vezes o que acontece, Diego, bem rapidinho, o Conselho Fiscal, às vezes, ele não consegue fazer um bom trabalho porque ele nem sabe o que é que ele está fazendo, o que é que ele está fiscalizando. Então, a gente também trabalha fazendo essa conexão, essa assessoria ao Conselho Fiscal junto aos livros da administradora, né? O livro da prestação de contas. Então tá aí, pessoal, muito conhecimento, muita coisa boa. Meninas, muito obrigado pela possibilidade de sentar com o grande dos autarquias do universo condominial. Foi um grande prazer estar com vocês, aprendi muita coisa, eu tenho certeza de quem está nos acompanhando também aprendeu. É isso que o universo condominial precisa, de bons profissionais e que queiram cada vez mais agregar valor, compartilhar conhecimento. É isso que o Siga Me Cast traz, tudo sobre soluções, dicas, informações, você encontra aqui. Não deixe de curtir, de compartilhar, de fazer seu comentário. Você tem alguma dúvida, você quer saber de mais alguma coisa? Comente aí, que eu tenho certeza que a gente vai trabalhar para buscar em trazer essas informações para você. Nos curte também no Instagram, que é o sigame.condomínios, e não deixa de nos acompanhar no Siga Me Cast no YouTube e de fazer seu comentário, de dar sua curtida e de compartilhar para as pessoas que você entende que essa informação é super necessária. Então não deixe de nos acompanhar. Até a próxima.